Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o professor Charleston Palmeira. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, professor. Obrigado, Ian. Professor Charleston é fonoaudiólogo e professor do curso de fonoaudiologia da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Professor, eu queria começar perguntando se a voz envelhece. Sim. A voz, durante os nossos ciclos de vida, ela muda. Ela muda durante o nosso dia. Até durante o dia? Nós acordamos com aquela voz mais pesada, mais grave. Tanto é se a gente mandar uma mensagem para alguém, alguém já sabe, acabou de acordar. Né? Então ela fica mais grave, mais grossa, mais abafada. Porque ela é feita de músculos. E à medida que a gente vai ganhando força, aí a nossa voz vai ganhando energia. Então, à tarde ela já está com mais força. E à noite ela tende a baixar um pouquinho por conta das atividades que a gente faz. E se a pessoa for um profissional da voz como você, que utiliza a voz como principal instrumento de trabalho, pode ter algum desgaste durante esse dia, ficar um pouquinho rouca, cansada. Aí é importante procurar um fono para saber o que é que está acontecendo nesse momento. Mas essa mudança de voz da manhã para a noite acontece com todas as pessoas, em todas as faixas de idade, professor? Sim, com todas as pessoas, a voz, ela reflete muito o nosso momento. Se nós estamos alegres, ela tende a ser um pouco mais aguda. Se a gente está cansado, tende a ser um pouco mais arrastada. As vogais são mais demoradas. Se a gente está triste, ela reflete. É depois, Ian, da puberdade, onde tem aquela mudança de voz, principalmente os meninos percebem, né? É bem visível. E tem aquela mudança meninos que fala desse jeito, que fala dessa forma. Até a partir dos 18 anos, vi a maturidade da voz. Com 18 anos, aquela voz ela vai permanecer durante toda a vida? Não. Ela amadurece, ela se modifica. Então, a fonoaudiologia entende que a maturidade da voz está entre os 25 e os 45 anos. Tá. Né? Permanece assim linear, linear. É onde a pessoa lhe conhece pela voz. A voz da Ian, a voz do Charleston. Né? Mas antes disso, antes dos 18, a voz ainda está imatura. E a partir dos 45 começa esse processo de modificação por conta do envelhecimento. Né? As mulheres tendem a vir mais cedo por conta das questões hormonais. Na menopausa há essa alteração de voz? Tende a ter por conta da redução dos hormônios femininos. Aí um pouquinho de hormônio masculino ali modifica e a voz fica... As pregas vocais ganham um pouco de volume, ou ficam um pouco mais edemaciadas, como edema, e a voz tende a ficar mais grave. Eu falei de cordas vocais, pregas vocais, mas são sinônimos. Coloque a mão no seu pescoço aqui. Eu agora? Vamos lá. Som. Você que está em casa também, vamos fazer aqui o professor especialista em voz. Vamos fazer como é aqui? O som da vogal I prolongado. Tá, Estou pegando correto? Tá sim, faça I. Tá vibrando? I. Tá. Pronto. Estou bem? Tá bem, tá ótimo. São dois músculos muito pequenos. Eles têm um tamanho em torno de 2 centímetros nos homens, porque nós homens, nós temos os hormônios masculinos e é que fazem com que as pregas vocais cresçam. Assim como cresce barba, né, os ombros, o pomo de Adão, também esses hormônios fazem com que as pregas vocais cresçam mais. Por isso que nós temos uma voz mais grave, porque as pregas vocais são maiores e pesadas. São 2 músculos bem pequenos. Certo. As mulheres tendem a ter as pregas vocais em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Elas são mais fininhas, por isso que as mulheres tendem a ter vozes mais agudas. Gasguita, como a gente diz. mais agudas, né? Mas para as mulheres que têm vozes mais agudas, a gente sempre fala que o envelhecimento da voz, ele fica mais tardio. Não é? As mulheres que têm vozes graves já jovem, quando chegarem aí os 60 e mais, vão estar com a voz mais grave ainda.
e pode trazer aquela dificuldade de entender o gênero. É uma mulher, é um homem que está falando, se a gente tem só um áudio, lógico, certo, né? Só um áudio. Certo. Então a voz ela se modifica assim ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, né? E de acordo também com a situação que a gente está. Tem muitas oscilações, porque, professor Charles, quando você fala que a voz muda, mas, por exemplo, eu trabalho com a minha voz, Sim. eu não queria, não sei se é possível, que ela mudasse com o decorrer da minha velhice. Sim. É possível manter a minha voz igual? Eu sei que já está mudando um pouco, mas para que eu permaneça no mesmo timbre, existem exercícios, técnicas que possam me ajudar a manter essa voz? A sua pergunta é muito inspiradora, que eu acabo falando da minha profissão. A fonoaudiologia ela surgiu porque nenhuma outra profissão dava conta de alguns desconfortos que as pessoas tinham na sua comunicação. A gente procurava otorrino quando Sim, tinha problemas sim. de voz, né? Então o otorrino é um médico especializado, que se especializa em otorrinolaringologia. Ele vai fazer a avaliação das estruturas, ouvido, nariz, garganta, vai prescrever medicação, né, indicar cirurgias. E o fonoaudiólogo é aquele que reabilita ou habilita a voz, no exemplo que a gente está falando aqui, essas alterações de voz, né? Então, sim, a sua voz pode permanecer dentro desse espectro aí. Calma aí, calma aí. É meu ganha-pão, como sim, eu pago os boletos. sim. Se Então, eu perder minha voz, o que é que vai ser de mim, professor? Então vamos pegar a Fernanda Montenegro como exemplo. Nossa, então, ela não mudou a voz. Olha, veja só. O que a Fernanda fez? Pronto. Então é o cuidado que se tem com a voz, é o exercício. Nós observamos nas pessoas de 60 e mais que tendem a reduzir a sua socialização, desculpa. Então eles se socializam menos. Isolam, falam menos. Com isso, é músculo, Ian, né? Tem que usar. Tem que usar o músculo. Então a gente incentiva essas pessoas a entrarem em coral, né? Em participarem de atividades comunicativas, para que essa musculatura não atrofie, né? E a voz vai ficando mais baixa. Como algumas pessoas, se a gente fala, imite uma pessoa idosa falando. A primeira coisa que vem é a gente falar mais baixo, mais nasal, né? Mais fraquinho. Tudo isso pode ser decorrente da falta do uso também, tá bom? O envelhecimento ele vem com essas modificações, mas quanto mais a gente utilizar de maneira correta, a gente vai ter uma voz mais saudável. Então eu lhe oriento a que você não se exceda com a sua voz. Quando perceber que está sentindo desconforto, incômodo, dá uma relaxada. Exercícios que eu vi você fazendo antes aqui, né, da nossa apresentação. E procurar sempre manter a sua saúde. A nossa voz é reflexo da nossa saúde. O professor pediu, inclusive, para colocar água aqui e ele vai explicar o motivo, a importância de alguns alimentos para manter a nossa voz. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Seguindo aqui, tomando o nosso café com o professor Charleston. Professor, então vamos lá, cuidar dessa voz para que não sofra tantas alterações com a passagem do tempo. Quando eu acordo, o que eu devo fazer? Como é que a gente cuida da voz? Ian, quem tem
animal de estimação em casa, agora chamados de pets, a gente observa que eles se espreguiçam e que eles bocejam. E os donos fazem isso? Não. Muitas vezes não. Então o nosso corpo ele pede esse alongamento, esse bocejo, para que a musculatura se dilate e essa musculatura ele seja melhor nutrida, né, seja melhor hidratada para aquele momento de alongamento. Então o ideal é a gente espreguiçar o nosso corpo. E como é que espreguiça as cordas vocais? Bocejando. Geralmente o nosso bocejo é como? Botando a mão na boca, porque bocejo socialmente é tido como uma falta de educação. Mas na verdade, quando a gente boceja, a gente inspira e quando o som sai, ele sai relaxado. Ele sai, não existe bocejo. Existe o bocejo que ajuda a alongar. Ele bocejou, me deu vontade. Mas não é assim, é contagiante, né? Alguém boceja. Existe a teoria dos neurônios espelho. Eu vejo você fazendo e tenho vontade de fazer também. Boceja é uma dessas. Então acordei, bocejo. Boceja, se alonga. Existem alguns exercícios que podem ser feitos, mas tomar um certo cuidado. É sempre bom ir ao otorrino para visualizar as pregas vocais, se está tudo bem. Ao fono para saber se tudo pode ser feito. Mas não existe contraindicação para fazer um som bem suave, que é o som do S, por exemplo. Como é? Sem força. Eu botei força, botou né? Um pouquinho de força. Isso pela manhã. Pela manhã, que ajuda a gente ir controlando a saída do ar. Sem força. Isso. Até o final, com conforto. Não deve ter nenhum desconforto. Pronto. Eu estou movimentando o meu músculo que ficou muito tempo parado, dormindo. O músculo da respiração. Né? Estou movimentando ele. Legal. Tá? A gente pode vibrar também vibrar um pouco a língua. Menos força. Menos força, eu boto muita força. Também suave. Ajuda também a retirar as secreções, a fazer ali uma massagem nas cordas vocais. Se sentir desconforto, né? Procura um profissional. Tá certo? Olha que interessante, ninguém está ficando louco aqui não. A gente está fazendo, professor especialista, fonoaudiólogo, exercícios para evitar o envelhecimento até precoce da voz, né? Sim. Agora, professor, algumas pessoas têm realmente problemas na voz, né? Tem gagueira. Quais são os problemas mais comuns de rouquidão? Tem gente que é eternamente rouco, né? O mais comum, como você falou, é a rouquidão. São as pessoas que ficam falando mais grosso, mais grave e com um ruído. Que é isso aqui, falar dessa maneira aqui. O problema é que na nossa comunidade aqui... Por que fica rouco? Porque as pregas vocais, elas sofrem alguma agressão. Geralmente por falar demais, como são músculos. E falar demais sem se preparar, porque existe um preparo, né? Umas técnicas, se você vai falar muito. Sim. E também requer, muitas vezes, a predisposição das pessoas a essas doenças. Por exemplo, eu sou muito alérgico. Então, se eu entrar num ambiente e tiver uma obstrução nasal, aí eu já vou ficar falando dessa maneira. Aí eu já faço mais esforço. Esse esforço pode sobrecarregar as minhas pregas vocais. Então, cada pessoa tem o seu ritmo. Um alimento que possa causar algum desconforto. Tem algum alimento? Assim, quando eu vou fazer uma gravação mais longa, eu evito comer chocolate, porque eu acho que fica em gordura minhas cordas vocais. Tem sentido isso? Tem, sim. Eu percebo, eu fico com dificuldade de... Tem, sim. Tem? Tem. Então, se você vai gravar um texto ou dar uma palestra, tem que evitar o chocolate. Tem, come depois. Come depois. Come depois. O melhor são alimentos que lhe dê conforto. Por exemplo, o que é que dá conforto à voz, professor? Existe dentro da nossa classe, que a maçã, ela ajuda na musculatura, alongar a musculatura da fala, e ela tem um efeito de deixar a saliva um pouco mais fluida, mas ela não deixa a voz bonita. O pigarro, que é o ran-ran, ele ocasiona porque as secreções vão para cima das pregas vocais. Aí a voz da gente fica desse jeito. Esse pigarro, o ran-ran, ele só afasta e depois ele volta novamente. Aí cria-se um ciclo.
E é uma agressão muito grande, a voz pode ficar rouca por conta disso. Exatamente. Então, além da maçã, para dar essa leveza, essa suavidade... Água. Água. Pronto, aqui está o objetivo da água. Falou, toma água, como é que água. O ideal é que a gente procure um nutricionista, um nutrólogo, para saber o tanto de água, mas existe um entendimento que 2 litros de água são os necessários para que a gente possa ser hidratado. E a água, ela vai hidratar a garganta, que é a faringe, mas ela não passa pelas cordas vocais, porque senão a gente vai se engasgar e vai tossir. Ela vai para o nosso corpo e depois ela chega até lá em forma de secreção. E uma voz sem água é uma voz ressecada, é isso aqui. Ó. Nossa, ele faz todas as vozes, né? Sim. Isso não prejudica, não, suas cordas vocais? Eu saio de uma aula muito cansado, né? Mas eu preciso dar experimentar. Esses exemplos, né? E experimentar, Ian, saber como é que uma pessoa se sente com uma voz ali debilitada. Eu ia falando um pouco mais atrás sobre, no Brasil, as pessoas acham as vozes roucas sexys. Né? Charmosas, mas as pessoas que têm uma voz mais rouca, elas não têm resistência. Em que não sentido? Conseguem falar por muito tempo, se cansam. Ou então falam por muito tempo, mas no outro dia está quase sem voz. Aí às vezes não tem conhecimento da causa e se automedicam, que não se deve ser feito. Professor, você falou na questão dessa automedicação. Quando a gente sente a gente diz assim, está arranhando a garganta, aí costuma fazer gargarejos com vinagre, com limão, água com limão. Isso traz retorno ou mais prejuízos? Mais prejuízos, porque os gargarejos. Você está retardando a sua ida a um profissional da saúde. Né? Sente um alívio, chupei um bombom, e tem ali aquele efeito anestésico, eu vou amanhã, tá? Chupei outro bombom, aí criei o hábito, ou do chá, ou do spray. O importante é saber o que é que está acontecendo. Pronto, então você deu um ponto aí para eu deixar para o próximo bloco. O momento da gente procurar um profissional como o professor Charleston Palmeira, mas ele vai responder no próximo bloco. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando o nosso café com o professor Charleston, professor do curso de Fonoaudiologia da Unifor. Já eu quero mais detalhes sobre o curso de Fonoaudiologia, professor, mas eu deixei lá a questão. O que sinaliza que eu devo procurar um profissional da fonoaudiologia? Sim. O fonoaudiólogo é um profissional que atua com os distúrbios da comunicação. Se eu não conseguir me expressar, já é importante que o fonoaudiólogo seja acionado. Se você não conseguir me entender, também o fonoaudiólogo precisa ser acionado. Então, o fonoaudiólogo ele é um profissional que atua nessa interação comunicativa. Não só para quem escuta, mas para quem fala também. E para os problemas de equilíbrio, as pessoas que têm dificuldade em se equilibrar, as pessoas têm dificuldade em mastigar, em engolir. O fono atua nisso também? Sim, olha sim. que interessante. Dificuldades escolares, no caso da dislexia e outros distúrbios de aprender a ler e escrever, o fonoaudiólogo está lá atuando. Professor, criança,
tem uma idade ideal para que ela comece a desenvolver a fala? Tem um sinal de alerta aí para os pais? Sim, sim. O desenvolvimento da linguagem da criança, ela se processa, finaliza em torno dos 6 anos, 7 anos, porque vem a leitura e a escrita. Mas aos 5 anos, a criança ela já tem que ter uma narrativa, ela já sabe contar uma história, ela já junta sujeito, verbo e predicado, ela conta uma história que tem começo, meio e fim. Mas se até os 2 anos e meio, 3 anos, essa criança tem algum atraso, a família observa que a criança não nomeia os objetos, não fala a palavra toda. Aponta e o pai aproveita e diz, né? Justamente. Então é importante que já leve até um fonoaudiólogo para observar se a criança está atrasada ou se ela tem algum problema de linguagem já que pode ser detectado naquela idade. Os problemas da voz podem acometer pessoas em todos os ciclos da vida. Desde criança, tem crianças que já nascem roucas, com a má formação nas cordas vocais, né? Até os 60 e mais. Tá? Os idosos, por conta do envelhecimento, eles têm algumas características, que é, primeiro, reduzir a velocidade da fala. A fala fica mais lenta, porque a musculatura ela vai perdendo força. E o que vocês estão ouvindo agora é um som produzido pela respiração, que nós usamos os músculos da respiração, os músculos das pregas ou cordas vocais e os músculos da articulação. Então, se eles não estão nutridos, se eles estão atrofiados, tudo isso vai ficar, vai ter um movimento menor, aí a voz tende a ficar mais baixa, mais lenta. Pode haver também uma dificuldade em coordenar. O idoso pode fazer isso aqui, olha. Bom dia, minha filha. Solta todo o ar e depois que fala. Antes de falar, faz uma respiração. E solta o ar. Esse ar que você soltou é para ser produzida a fala e não o sopro. Também tem uma certa instabilidade, que é aquele tremor, né? O tremor pode ser indicativo de uma doença, mas essa instabilidade também pode estar presente. E a outra é a resistência. Eles não conseguem falar o tanto de minutos ou de horas que falavam antes. Os professores, quando estão no processo já da aposentadoria, referem muito isso. Eu estou meia hora de aula, já estou muito cansado. Né? Mas não existe um exercício para aumentar essa capacidade de falar? Sim, a longevidade, sim. O que a gente faz? E o próprio professor, se ele se cansa com tanta frequência, é porque ele não se exercitou, não comeu uma maçã, não fez um exercício também? Sim. Ele precisa ali de um fonoaudiólogo, de preferência um fonoaudiólogo que tenha especialidade em fonoaudiologia e gerontologia. Nós temos uma especialidade na nossa área da fonoaudiologia. Lá no curso que é gerontologia. Olha que interessante. Isso. Não no curso de fonoaudiologia da Unifor, mas o nosso conselho profissional, ele titula os profissionais que atuam na área, fazem cursos na área como fonoaudiólogo especialista em gerontologia. Esse é o profissional que está mais habilitado aí a trabalhar com essa, a dar mais suporte, né, dar mais força a essa voz, para que o idoso ele se socialize, ele se reintegre, né, e ele não ache que, olha, a minha voz é tão pequenininha. Professor, o curso de fonoaudiologia da Unifor é um dos pioneiros, né? Mais de 30 anos. Sim, aqui no Nordeste não, no Ceará, né? É o primeiro, sim, a minha turma é de 84, eu sou da segunda turma de fonoaudiologia do estado do Ceará. A Unifor lançou quando tínhamos apenas 13 fonoaudiólogos na cidade, hoje nós somos mais de 1000 fonoaudiólogos aqui, para atender essa demanda toda de pessoas que se sentem desconforto na sua maneira de se comunicar, de mastigar, de engolir, de respirar. Até na estética facial, algumas pessoas, por exemplo, mastigam só de um lado, aí ficam com assimetrias musculares. O fonoaudiólogo ele pode orientar a mastigação bilateral e as pessoas se sentirem mais confortáveis com a sua musculatura. Então é um sem fim de atividades. De atuação de atuação do fonoaudiólogo. O curso tem quanto tempo, professor? Quanto tempo de duração? O curso são 4 anos. 4 anos. No período da manhã, onde o fonoaudiólogo ele vai ter o aluno, né, acesso
a todas as habilitações que um fonoaudiólogo pode ter. Ele já sai ali pronto para o mercado de trabalho. Vocês podem ter mais informações sobre a fonoaudiologia no Instagram do Conselho Federal de Fonoaudiologia, Perfeito. no Instagram do Conselho Regional de Fonoaudiologia 8ª Região. Né? Lá vocês vão ter informações mais precisas sobre a nossa profissão. E o seu, não quer deixar? Ou Sim, é pessoal, para Ah. caso vocês queiram algum contato, ch.palmeira. Estou no Instagram. ch.palmeira, Charleston Palmeira. Isso. Nós também estamos nas redes sociais, Ian Gomes Jornalista, é meu Instagram, segue lá que a gente dá outros detalhes aqui da entrevista. E a gente também tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha entrevista com o professor Charleston, você vai lá, divulga, compartilha para saber mais sobre a importância da nossa voz. E você assiste o Viver Mais sábado, 10 da manhã e também quarta-feira, 11 da noite. Professor, vou cuidar da minha voz para que as pessoas sempre me entendam, eu não fico com aquela vozinha pequena. Vou seguir todas as orientações. Um brinde à vida, uma alegria conversar com você. Com a voz sempre em dia. O Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.